Parênteses aqui. Eu preguei numa escola bíblica de obreiro nossa de Perus. E é muita gente. Vem gente do Brasil e do mundo inteiro do ministério de Perus. E o pastor nos escalou para nós falarmos. E nós falamos com muito temor. Mas a igreja recebeu a palavra. Deus nos abençoou de forma poderosa. E quando nós acabamos de pregar, vem aquele grupo de irmãos, né? Um para tirar foto, o outro quer pegar o contato, o outro quer apertar a mão e dar um abraço. E estamos ali. Aí chegou um irmão em mim e falou assim para mim: pastor, vamos tomar um café na cantina? O senhor deixa eu pagar um café para o senhor? Aí nós fomos na cantina e ele brincou comigo. Ele: ô pastor, amigo nosso, né? Tem liberdades. Quando eu crescer eu quero pregar igual o senhor. Eu falei: é mesmo, varão? Aí nisso chegou um irmão. Isso chegou vários irmãos, do púlpito até a cantina. Vários irmãos nos barrando, nos cercando, nos cumprimentando, pegando o telefone, enfim. Aí quando nós chegamos na cantina, cutucaram minhas costas. Quando eu olhei, é um irmão. Ele olhou para mim e eu já estava até esperando, ou para dar o telefone, ou para dar um abraço. Eu já estava esperando o que ele ia pedir. Mas quando eu olhei para ele, falei: pai do senhor, irmão, tudo bem? Ele: tudo bem, pastor. E o senhor? Eu falei: eu estou bem. Eu posso ajudar o senhor? Não, só tem um recado de Deus. Assim te diz o Senhor. Vem vindo um vento aí. Se prepare para a chegada do vento, porque a chegada dele será inevitável. Tu vai passar por ele. Mas te diz Deus: ore, consagre por você mesmo, para quando o vento soprar, você esteja firme para poder passar o tempo do vento que já está chegando. Assim te diz o Senhor. Deus abençoe. Virou as costas. Aí eu olhei para o irmão que está do meu lado e falei: e isso aí o senhor quer também, irmão? Porque o senhor queria... Ele: não, a salvação é individual, isso aí o senhor pega para o senhor. Isso foi em fevereiro, irmão. Passou março, abriu o vento, parece que estava atrás da porta, esperando só abrir. Começou a soprar. Foram 37 dias de tempestade. A minha esposa está aqui e é a minha testemunha. 37 dias, irmãos, que nós deitávamos para dormir, não tínhamos sono. Saímos para espairecer a mente, não achávamos paz. Terrível vento. Mas enfim, depois de 37 dias, do jeito que Deus falou, o vento vai vir, mas tu vai passar. Mas só cinge os teus lombos para tu aguentar passar o vento de pé. Aí é que está o segredo da história, irmão. Cingir os lombos, porque o vento, Deus às vezes pode não desviar, mas se eu estiver com os lombos cingidos, eu vou aguentar passar esse vento de pé. Eu estou profetizando, tu vai passar esse vento de pé, em nome de Jesus. Aí Deus foi lá, abriu as portas, deu vitória. Aí passou 2 meses depois do vento, você nem lembrava mais do vento, você ria do vento, você nem lembrava que o vento existia. Aí, irmãos, passou fevereiro do ano seguinte, fui escalado para falar na mesma escola bíblica de obreiro. Subimos no púlpito, pregamos a palavra, Deus abençoou de forma poderosa, parecia até um replay. Acabou, vem aquele grupo de irmãos. Quando veio aquele grupo de irmãos, irmão, eu me lembrei do profeta, irmão. Aí aquele grupo de irmãos, telefone, aperto de mão, abraço, tira foto. Veio mesmo, irmão, querer pagar um café. Pastor, vamos tomar um cafezinho? Vamos lá tomar um café. E eu fui arisco para a cantina. Irmão, eu não queria ver aquele irmão na minha frente. O sangue de Jesus tem poder. Eu estava querendo fugir do profeta, mas o problema não é o profeta, é Deus que usa o profeta, né? E eu estou ali se escondendo. Entrei dentro da cantina, uma janela, a porta da cantina ali, bem grande, a janela aqui, e uma portinha de saída, porque depois quem passa pelo caixa. Eu fiquei na janela olhando o pátio da catedral e olhando para cá. Falei: se ele vir por aqui, eu saio por aqui. Se ele vir por aqui, eu passo por lá. Ele não vai me encontrar. Aí a irmã falou: pastor, o café é do senhor. Quando eu me estiquei, que eu peguei o café, que eu voltei, barrei em alguém. Quando eu barrei em alguém, ele... Era ele, irmão. Senhor, não sei por onde ele veio, irmão. Você desceu de rapel, eu não sei. Eu estava na janela procurando, mas eu não sei por onde veio aquele vaso. Do jeito que eu esbarrei nele, eu falei: irmão, me perdoe. Ele falou: não, pastor, fique em paz. A paz do Senhor. Eu gelei, irmão. De verdade, eu gelei. Falei: pai do Senhor, varão, tudo bem com o senhor? Ele falou: eu estou bem. E o senhor? Eu pensei: estava bem. Mas não falei isso, né, irmão? Mas eu confesso que eu pensei: eu estou bem, graças a Deus. E o senhor? Só passei aqui para te dar uma paz do Senhor e um abraço. Dei a paz do Senhor nele, se abraçamos, ele se afastou. Deus continue usando o senhor. Deus abençoe. Virou as costas. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que Deus nunca vai te pegar de surpresa. Deus nunca vai te pegar de surpresa. Quem está com a fiação ligada, Deus vai dando sinais que vem vindo alguma coisa aí. E por que isso? O que me chama a atenção é que antes do vento soprar, Deus sempre vai falar assim: ó, vem vindo um vento, vem vindo uma afronta, vem vindo uma tempestade, mas não tema, estou contigo, passarei contigo. Eu sou o piloto dessa embarcação. Oh glória! Aleluia! Deus está dizendo: eu vou acalmar a força do vento na casa de alguém aqui. Glória! O inimigo está dizendo: ela não escapa. Deus está dizendo: ela não vai escapar. Receba: já escapou. Assim diz o Senhor. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Tem vitória de crente que não está na campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, não, irmão. Tem vitória de crente que não está na mão do pastor, não. Tem vitória de crente que não está na mão de profeta, não.
Tem vitória de crente que está no teu pé. Como assim, pastor? Caminha que a vitória vem. Tem vitória que está no teu joelho. Desce na oração que a vitória vem. Mas tem vitória, meu irmão, que está na palma da tua mão. Levanta, profetiza que a vitória vem. Tem vitória que Deus colocou nos teus lábios. Entrega o que é de Deus no altar. Louve o nome dele. Viu? E quem diz que para cantar precisa ser só na igreja? Está na pia? Louve na pia. Está no banheiro? Louve no banheiro. Está no volante? Louve no volante. Está trabalhando? Louve no emprego. Deus manda dizer para alguém: entrega o que está nos teus lábios e deixa meu nome ser glorificado. É claro que tem gente que prega mais do que a gente. É claro que tem gente que canta muito mais do que a gente, muito mais do que você. É claro que tem gente que tem um talento maior do que o nosso. Quem diz que Deus está atrás de quem faz melhor, meu irmão? Deus está atrás de quem faz de coração. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um dia minha irmã começou a passar por um vento. Ela estava passando por um vento forte. E Deus usou uma profeta e falou assim para ela: queres ver o vento cessar? Consagra a tua vida e me entrega um louvor no altar. Aonde tu congrega, entrega o louvor lá no altar. Aonde você congrega. Aí Deus ainda falou na boca da profeta assim: se tu quiser a vitória para amanhã, entrega o louvor hoje. Se tu quiser a vitória para o mês que vem, entrega o louvor o mês que vem. Deus estava dizendo mais ou menos assim: a hora que tu entregar o que é meu, devolvo o que é teu. Era mais ou menos isso que Deus estava falando. Ah, irmão, o que ela queria era a vitória. E as condições era só dela cantar. Ela falou: então eu vou cantar. Uma semana ensaiando, irmão. Uma semana ensaiando, ao ponto de um dia meu pai chegar e falar assim para ela: você vai louvar quando na igreja? Para ver quando que ia cessar. Ensaiaram um hino, chamou minha irmã de carona para ajudar a fazer a segunda voz, irmão. E ela foi. Semana seguinte, ela foi entregar o louvor no altar. Aí pediu para soltar o playback. Pode soltar, irmão. Soltou mesmo, irmão. Os playback foi. Ela não esperou o tempo, foi atrás. A outra não sabia por onde ela entrar, entrou lá no fundo. E a igreja ficou assim, ó, assim. O único que não ria lá era uma meia dúzia de irmãos. Uns que não estavam entendendo e outros que era da família que estava envergonhado. Só que tem uma coisa: quando acabou o louvor, quando acabou o culto, foi fração de minutos. O que Deus falou na risca, não falhou nem na vírgula. Deus devolveu na mão dela aquilo que era dela. E vou dizer, hein, para aceitar um louvor daquele, tem que ser de coração. Só tem uma coisa: pode não ter a voz bonita, mas o coração está aberto. Tem gente que se preocupa em fazer, mas não se preocupa em ser. E vou dar uma notícia: fazer sem ser para Deus não tem valor. Tem muita gente fazendo, mas não é. Cuidado, meu irmão. Louvor de quem não é não passa do teto, viu? Ministração de quem não é não atinge o alvo. Fazer sem ser não passa e não tem objetivo. Agora primeiro Deus quer que eu seja, para que depois eu faça. Porque quando eu for, aí Ele vai fazer através de mim. Eu posso não ter a voz melhores do mundo, mas ter vida com Deus é o que importa. Irmão, você entende isso? Eu não entendo nada de luta. Mas esses dias eu estava conversando com um rapaz num lugar, nós estávamos tomando um lanche, e estava passando uma reportagem de uma luta de um campeão de um outro país, lutando com outro camarada. Aí quem estava comigo começou a olhar, e eu olhei e falei: rapaz, eu não entendo disso, eu nunca fui fã dessas coisas. Falei: eu não gosto de brincadeira de mão, não gosto de coisa de ficar pegando, nunca gostei disso, não gosto de artes marciais, não gosto de nada disso. Aí eu olhei para o irmão, não sei que o irmão comentou comigo daquilo, falei: rapaz, eu não gosto daquilo não. Ele falou: você não gosta, mas dá uma olhada lá, dá uma olhada. O cara não é grande? Eu falei: é grande, mas só de olhar o tamanho do cara já dá para ver que venceu o outro. Ele falou: fica olhando que você vai se surpreender. Do nada, eu não sei o que aconteceu lá. O camarada menor deu na ponta do queixo. Se não acordou, está dormindo até agora, irmão. Não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu conto de novo. Tem uma prima minha que mora perto de Porto Ferreira. Hoje a filhinha dela tem uns 12, 13 anos. O marido dela trabalha de madrugada numa fábrica. Então ele saiu para trabalhar, ela ficou em casa. Eu achei os meus filhos na casa dela e ela contando. Eu estou falando de coisas, irmãos. A menina dela tem 13 anos, eu estou falando coisa de 13 anos atrás, quase 13. A menininha era pequenininha, recém-nascida. Ela falou assim: Isaías, eu estava sentada aqui por volta de 1h da manhã, dando de mamar para minha criança, porque o meu esposo saiu para trabalhar. E eu fui dar de mamar para ela dormir e colocar ela para deitar no berço para nós dormirmos. Ela disse: quando de repente eu olhei para a mesa da sala, o meu aparelho estava lá. Estou falando de 13 anos atrás, irmão. 13 anos atrás o celular era só para ligar e receber ligação. Era uma botija desse tamanho. Não estou falando do jeito que estamos aqui, uai.
Estou falando de uma coisa atrás, lá atrás. O que eu quero dizer? Deus mostrou há 13 anos atrás. Ela disse: Isaías, eu estava sentada amamentando a minha filha, quando a luz do meu celular acendeu e apagou. Eu olhei para ele pensando que era uma ligação, mas não ligou, não tocou. Acendeu e apagou de novo, e da outra vez acendeu e ficou acesa. Ela amamentando a criança, ela falou: Senhor, mas meu celular não faz isso. De repente foi brotando do meio do celular uma imagem escura, e de repente cresceu a imagem e se transformou num cavalo gigante no meio da sala dela. Ela não ficou com medo, profeta, mulher de Deus. Ela amamentando a criança, viu aquele animal e falou: Senhor, o que é isso? Fala para mim o que é isso que saiu do meio do meu aparelho. Que se o problema for o meu aparelho, eu quebro ele agora. Mas o que é isso? O Espírito de Deus falou com ela: esse cavalo vai afastar muitos da minha presença dentro de poucos dias. Vão perder comunhão, vão perder a graça, vão perder a fé, vão ter a aparência de que vive, mas está morto por causa disso aqui. Irmãos, estamos nesse tempo ou não estamos? Se nós não vigiar, ficamos online dentro do culto. Não conseguimos se desconectar dentro de culto, meu irmão. Estamos com o corpo aqui, mas a cabeça antenada nas nuvens. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: não deixe o inimigo contaminar as tuas fontes. Deus está falando com alguém aqui. Sente angústia, sente aflição, tem visto o inimigo se andar, tem visto o que o inimigo está querendo fazer. Mas muitas das vezes a angústia quer extravasar em qualquer coisa. Mas Deus está falando para a senhora, irmã: eu não te conheço, não sei onde a senhora está. Não sei se é adiante, não sei se é no meio, não sei se é atrás, não sei se é na minha lateral. Mas Deus está dizendo para a senhora: desce. Desce no teu quarto que eu vou entrar em guerra contigo. E vou dar vitória para você sobre o teu inimigo. Diz Deus para alguém aqui: não deixe o inimigo contaminar as tuas fontes. Eu já disse isso aqui, eu repito. Jesus, meu irmão, ele tinha dupla natureza, 100% Deus, 100% homem. Não era dupla personalidade. Jesus não tinha dupla. Jesus não tinha caráter de camaleão, mudava de cor conforme o ambiente, não. Aqui é, lá não é. Aqui faz, lá desfaz. Aqui louva, lá canta. Aqui quer dançar no espírito, lá quer rebolar o esqueleto. Não, Jesus não é assim não, meu irmão. Jesus não tinha dupla personalidade. Jesus, ele tinha dupla natureza, 100% homem, 100% Deus. Porque tem uns, irmão, que assusta. Na igreja, adorador, ministro, abre a boca e solta cada uma que você fala: não é possível. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Fui pregar num trabalho, o irmão queria que eu fosse pregar. O irmão falou assim para mim: pastor, meu sonho era levar o senhor na minha igreja, mas a minha igreja não comporta o senhor. Eu falei: mas por que, irmão? Eu vou levar lá nas costas? Ou ela é muito pequena e não me cabe, eu sou alto? Ele disse: não, pastor, nossa igreja é pequena, passamos um problema, e aí estamos passando por essa diversidade, nós não comportamos de levar o senhor lá. Eu falei: e se eu quiser ir? Eu vou lá. Não, mas o senhor está falando a verdade? Estou falando a verdade. E eu não quero um centavo, meu irmão. Não, o senhor está brincando. Eu falei: não, estou falando sério. Meu sogro falou: pastor Isaías, tu tem vontade de levar lá? Mas ele não vai lá nunca. Eu falei: então fala para o seu sogro engolir a língua que eu vou lá. Tem que ser sogro para falar um negócio desse, mano. Vou lá e vou levar um cantor, amigo meu, de outro estado. Não vou falar de onde é, porque estão filmando. Vai que ele vai que ele assiste e aí não vai dar certo. Mas de um outro estado, estava em São Paulo, uma bênção, cantando. Bênção mesmo. Falei para ele: vou levar um cantor, tu vai ver. Mas e o cantor, nós temos que fazer o que com ele? Só dar um copo d'água depois que ele cantar. Ele fica tranquilo, tá tudo certo, nós vamos lá. Aí nós fomos, ele louvou 3 hinos. Falei pro pastor: aproveita, porque ele aqui em São Paulo é difícil. Arranca o couro dele mesmo, pode arrancar. Coloca para cantar 3 antes da oferta, 3 depois da oferta. Coloca para cantar 3 depois da bênção apostólica. Vamos aproveitar. E ele louvou, foi uma bênção, o céu se abriu, a igreja adorou. Eu também dei glória, porque nós estamos no meio e estamos ali louvando a Deus. Aí na hora que acabou o culto, eu despedi do pastor, dos irmãos. Aí coloquei o cantor no meu carro. Falei para ele: o senhor vai para onde? Ele falou: vou para tal lugar, pastor, estou hospedado na casa do irmão em tal lugar. Eu falei: eu vou, não é o meu caminho, mas não custa nada desviar um pouquinho, te deixo ali na casa do irmão e eu volto para casa. E nós vamos comer um lanche. Aí nós paramos numa lanchonete, comemos um lanche, abençoamos a vida dele, e estamos conversando, falando coisas sobre a obra, o ministério. Então ele dirigindo meu carro, prestando atenção no trânsito. De repente ele, citando uma situação, ele manda um palavrão. Eu falei: não, eu não ouvi isso. Fiquei sem graça de olhar para ele, meu irmão. Falei: não, mas eu vou olhar. Olhei para a cara dele assim, ele olhou para mim e falou: é ou não é, varão? Falei: é, lógico que é. Oxe. Falei: não acredito que eu estou ouvindo isso, mano. Acabou de cantar lá, acabou de emprestar a boca para Deus. E detalhe, meu irmão, nem sempre o que você vê aqui em cima, nem sempre. Por quê? Porque nós somos porta-voz. Se Deus me trouxe aqui, Ele vai me usar para falar com a igreja. Agora a minha vida da porta para fora é eu e Deus.
E eu e Deus sabe como é que eu sou. Deus sabe quem sobe na tribuna e tem vida com Deus de verdade, ou fica só fazendo um fantoche aqui na frente, meu irmão. Tem dupla personalidade. Mas não é nada, por baixo está escondido. Mas sabe aquela sujeirinha lá embaixo, aquele pozinho que ninguém vê? Sabe aquele quartinho dos fundos que a maioria das casas tem, que é o famoso quartinho da bagunça? Que você uma vez por mês coloca tudo para fora para limpar, e diz, hoje eu vou fazer uma faxina lá. Tem coisa que faz anos que eu não vejo, eu vou colocar para fora e vou jogar fora. Aí você tira o pó, aí você olha para as coisas e fala, faz tempo que eu não uso, mas vai que eu uso. E guarda. Não é só em Catanduva, não? E vai colocando para dentro, quando você vai ver, meu irmão, você guardou tudo de novo. Você não usa nada, mas guardou tudo de novo. Não usa nada, é só o quartinho para juntar pó, juntar entulho, juntar bagunça. Deus está dizendo, é nesse quartinho que eu quero entrar. Vamos parar de ser dupla personalidade, mas sermos crente de verdade. Crente aqui, crente em casa, crente aqui na empresa, crente aqui no volante. Mente de crente, olho de crente, boca de crente, meu irmão. Atitude de crente. O ímpio tem que olhar para você e dizer, você é diferente. Você é crente. É gostoso ou não é ouvir isso, irmão? Não é gostoso, irmão? Quando o ímpio olha para nós, você é crente. Como é que você sabe? Você é diferente. E detalhe, viu, irmãos? Esse tipo de crente o ímpio respeita. Não respeita, minha irmã? Respeita. Pode ver, eles estão na roda falando o que for. Falando bobeira, falando piada, falando disso, falando daquilo. Chegou um crente, corta. Por quê? Chegou o crentinho. Chegou o pastorzinho. Chegou a irmãzinha. Graças a Deus por isso. Porque quando o parafuso dá uma apertadinha, é pro crentinho, é pro pastorzinho, é pro irmãozinho, que eles vão dar um nominho para vir pra caixinha. Agora é difícil ver um crente escutar uma palavra assim da boca do ímpio. Ser crente igual fulano? Nunca! Aí é difícil. Ô irmãos, eu me lembrei de uma cena aqui agora. Vou compartilhar com os irmãos. Uma irmã me convidou para orar pelo sobrinho dela que foi acometido de uma bala perdida. Ele recebeu um tiro vindo da igreja. Passou uma moto, tinha uns rapazes, ele passando, deram um tiro, pegou nele. Aí ele foi parar no hospital, correu tudo bem. Aí ele pediu, irmão Isaías, viesse orar por mim. Aí a tia veio falar comigo, ô irmão, o sobrinho perguntou se o senhor não pode orar por ele. Eu vou lá. Minha mãe sempre me ensinou que é bom andar com dois. Quer dizer, antes da minha mãe, Jesus já havia dito isso. Minha mãe sempre falou, não ande sozinho, anda com alguém. Tinha um amigo meu, nós nos casamos, eu com a minha esposa, claro. Deixa eu arrumar uma frase aqui, porque sempre tem um, né, irmão? E ele foi para um lado, eu fui para o outro. Temos amizade, mas a vida nos separou. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mas sempre que nós nos encontramos, nós sentamos para conversar e ficamos lembrando o velho tempo. E aí eu falei para ele, varão, chamaram a gente para nós irmos orar no hospital. Ele falou, vamos lá, varão. Eu falei, o senhor vai comigo? Vou. Então vamos lá. Chegamos lá, demos o nome, quarto andar, a irmã falou. Subimos no quarto andar, fomos lá, oramos por ele. Ele chorou, nos abraçou, o menino. Aí quando eu estou saindo do quarto para ir embora, tipo, missão dada, missão cumprida. Eu te dei, pastor, só um minutinho. Tem um rapaz aqui no quarto do lado, que do dia que meu sobrinho está aqui, ele está aqui sozinho. E até hoje não recebeu visita de ninguém. Já fui lá, falei com ele rapidinho. Falei até que o senhor ia vir orar pelo meu sobrinho. Perguntei se ele queria oração. Ele falou que sim. Posso lá perguntar se ele quer mesmo? Aí eu falei, pode, mas já estamos aqui. Quem matou um urso, matar um agora outro aí. Não. Vamos lá, varão? Meu amigo falou, vamos. Então vamos. Aí nós, espera só um minutinho, primeiro eu quero ver se ele quer mesmo, tá? Porque ele não é crente, tá bom. Aí nós viemos até a porta do quarto, ela abriu a porta, entrou. Quando a porta foi se fechar, meu irmão, eu estiquei o olho para dentro da porta, para ver o que estava me esperando. Irmão, um brutamonte de um rapaz. Só para os irmãos terem uma noção, que eu vou falar que é verdade, viu, irmão? Estou em cima do púlpito. Metade da canela para baixo, ficar para fora da cama. Uma corrente no tornozelo e outra ponta da corrente no pé da cama. Uma corrente no pulso e a outra no pé da cama. Quando eu olhei para aquilo, eu olhei para o meu amigo e falei, você viu o que eu vi, não? O dali era moleza, aquilo lá não era leão nem urso, não. Aquilo era um sagui que nós matamos. Agora o negócio está aqui, ó. O senhor viu lá, não? Eu pensei que ele ia falar, varão, fique em paz, Deus está conosco, irmão, fica tranquilo. Eu pensei que ele ia falar isso, mas sabe o que ele falou? E você lembra do endemoniado de Gadara que estourava as correntes? Irmão, eu olhei para ele e perguntei, varão, que altura que nós está aqui mesmo? Ele disse, quarto andar. Falei, mas já está no hospital mesmo, né? A irmã saiu e falou, pode entrar, viu? Inclusive ele quer só os dois, porque ele é homem, está sozinho, pediu para mim sair. Entramos lá, irmãos, ele estava todo retalhado. Todo. Ele era de presídio, presidiário. Fizeram uma rebelião. Camarada de uma outra facção, de outra cela. No meio da rebelião veio, invadiu o local onde ele estava, retalhou ele inteiro. Olhei para o meu amigo e falei, varão, vamos orar? Meu amigo do lado dele, eu no pé. Fiquei esperto com o pé.
Meu amigo já baixou a cabeça, colocou quase a cabeça no peito dele, ele deu uma volta com a corrente na mão. Falei, meu Deus, desperta esse obreiro, Jesus. Se o camarada dá um nó de gravata com essa corrente aí. Mas nós começamos a orar, irmãos. O diabo quis impedir. Aquele moço começou a ficar possesso. O sangue, a cor dele foi sumindo, ele foi ficando branco. Começou a rolar a corrente no pulso. Começou a mexer com as pernas. Cutuquei o meu amigo, falei, vai não, estenda a mão aí, vamos orar. E nós começamos a orar, fomos repreendendo. O diabo não queria que nós chegássemos naquele território. Mas uma coisa eu sei, irmão, o território pode ser do diabo, mas quando Jesus chega, quem manda é Jesus, irmão. O moço foi voltando em si, soltando a corrente. Fizemos o apelo. Ele disse, eu quero aceitar Jesus. Falei, o senhor não conhece a palavra não? Ele disse, conhecer eu conheço, mas aceitar eu nunca aceitei. Eu sou filho de crente, da Deus é amor. Minha mãe sempre falou para mim abrir o coração. Eu nunca quis, mas ela falou, você vai se encontrar numa situação um dia que vai ter só você e Jesus. Aí você vai ter a sua escolha. Eu falei, então a situação é hoje. Ele falou, é hoje mesmo, porque eu sarando daqui, eu tenho que voltar para o presídio lá. Eu sei que alguém me espera lá. Eu falei, então você veio sozinho, mas volta com Jesus. Ele disse, eu quero voltar com Jesus. Jesus é Jesus, meu irmão. A palavra de Deus, irmãos, ela nos sonda. Esses dias Deus nos deu uma palavra sobre família. E a palavra foi um pouquinho forte. Um pouquinho forte. Talvez não seria uma palavra para o dia que você trouxesse um amigo teu que tu fez tanta propaganda da igreja. E naquele dia tinha um senhor visitando a nossa igreja. Mas a palavra ardia no coração. E eu comecei a pregar. Eu pensei, Senhor, tenha misericórdia da visita. A irmã está dizendo para mim há alguns dias que está querendo trazer essa pessoa aqui para ouvir. É hoje. E nós começamos a pregar. Palavra firme é difícil ter um glória, meu irmão. Mas Deus estava lá. Quando acabou o culto, isso foi domingo, passou segunda, terça, a moça me manda uma mensagem nas redes sociais. Pastor, quero agradecer a Deus pela igreja. Quero agradecer a recepção que o senhor teve para com o meu pai. Era pai dela. Ela disse assim na mensagem, meu pai é casado há 40 anos com a minha mãe. E faziam 7 anos que eles moravam dentro da mesma casa e não se olhavam, não se comunicavam, não sentavam junto mais para conversar. 40 anos casado, mais 7 anos separado debaixo do mesmo telhado. E a gente preocupado, Senhor, manda uma mensagem de avivamento, manda uma mensagem de receba, de envelope, de chave. Deus disse, hoje eu vou deixar com a chave de fenda, eu vou apertar tudo aqui. Só que a palavra do homem mata. A palavra do homem joga confete e não tem resultado. Mas a palavra de Deus vai na divisão da alma. Sabe o que ele falou para a filha? Filha, passa em casa com o pai. A filha diz, pai, mas eu tenho horário para chegar em casa. Ela diz, não, preciso que você passe comigo hoje em casa. Aí segundo ela falou para ele, mas por que, pai? Porque eu preciso consertar minha casa. Eu quero sentar na mesa, olhar no olho da tua mãe, porque a palavra me pegou hoje. Pedir perdão a ela. Segura o glória e prepara o melhor. Isso foi no domingo. No domingo seguinte, entrou ela, a nenê, o pai e a mãe para congregar na igreja. Tu me sondas. Deus nos sonda pela sua palavra. Irmãos, eu não sei se você já ouviu eu contar. Se eu contei aqui, eu vou contar de novo, por causa de você que não veio no dia que eu contei. Eu vou contar. Minha mãe, na igreja dela, tinha um porteiro chamado irmão Joaquim. E ele chegou da Bahia com 24 anos. Com 25 ele entrou na igreja e aceitou Jesus. O pastor olhou para ele e falou, irmão Joaquim, nós estamos descalços de obreiro durante a semana. Preciso de um homem lá na porta. O senhor pode ficar na porta? Posso. Ficou de pé pela primeira vez com 25 anos de idade na porta. Morreu com 85 anos de idade. 60 anos de pé na porta. Nunca vimos o irmão Joaquim murmurar. Nunca. Não tinha quem não amava o irmão Joaquim. Nunca vimos murmurar. Nunca vimos dizer, chegou ontem e já está lá. E eu continuo aqui. Está lá porque a porção dele é uma, a tua é outra e a minha é outra. E louvado seja o nome do Senhor. Se todo mundo entendesse esse valor no reino, tinha menos inveja e pecuinha dentro da igreja. Tem gente que diz, por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta. Porque a porção dele é uma, a tua é outra. Prepare um glória mesmo entalado. Fica onde Deus te colocou, que Deus vai te honrar. Aonde ele te colocou? Irmão Joaquim, de pé na porta, 60 anos. O irmão Joaquim viu casais namorar, noivar, casar, a moça engravidar, a criança nascer, ser apresentado no altar e ele na porta. Viu a criança crescer, ir para o departamento infantil. Viu a criança crescer, ir para a juventude. Viu a criança crescer, o pastor chamar para separar a cooperador. E falou para ele, gruda no irmão Joaquim que ele vai te ensinar você a ser um cooperador.
Irmão Joaquim foi tão bom professor que de cooperador subiram a diácono. De diácono foi ao presbitério. De presbitério, resumindo, chegar ao pastor. Teve um deles que virou pastor do irmão Joaquim. E aonde está o irmão Joaquim? Na porta. Um dia o irmão Joaquim perde as forças, para de vir na igreja devido às limitações do corpo por causa da idade. E nós fomos visitar o irmão Joaquim. Eu, minha mãe e as demais irmãs do Circo de Oração, que faziam parte do grupo de visita. Chegamos na casa do irmão Joaquim, ele em cima da cama, entrevado com artrite, artrose, osteoporose, problemas outros de saúde. Mas ele fez questão, me peguem na cama, falou para os filhos, me coloca na sala. Colocaram ele na poltrona dele. E de repente ele olhou e falou: irmãos, que alegria ter os irmãos aqui. Que saudade da igreja. Que saudade de ficar de pé no meu cantinho. Que saudade de chegar cedo e ver se tinha copo no bebedor, para os meus irmãos beber água. Que saudade de chegar cedo e olhar o banheiro, ver se estava em ordem, para os meus irmãos chegar e pegar o banheiro em ordem. Que saudade de levar um copo de água para o meu pastor lá no altar. Mas eu não tenho mais força. Uma das irmãs que estava sentada numa poltrona, Deus tomou ela, irmão. Parecia uma rajada. Do jeito que Deus tomou, a mulher ficou de pé e disse: homem, o que tu fez tem um memorial adiante de mim. Tudo que tu fez para o reino, tu vai colher no reino. E porque, olha, presta atenção nisso aqui. Olha o peso da palavra. Deus está dizendo para alguém: quem planta no altar, colhe no altar. Quem planta no reino, colhe no reino. Continua trabalhando sem interesse de posição, mas só interesse da bênção de Deus no meio da tua casa. Deus tomou a boca daquela mulher e disse: para tu saber que eu sou contigo, tu não tem força de ir na minha casa, mas eu estou contigo todos os dias. E te digo que o que tu fizeste para mim vai alcançar a tua descendência e a tua geração, porque eu sou Deus que te... Eita! Conheço o teu trabalho. Irmão, o irmão Joaquim já faleceu há pelo menos uns 20 a 25 anos. Mas ele tinha um filho, com todo respeito, porque eu conheço. Ele tinha um filho que quando ele passava para ir para a igreja, aqueles obreiros antigos que usava chapéu. O filho na porta do bar falava para o pai: bênção, pai. Ele passava reto. O dia o filho foi na casa e disse: pai, por que eu dou bênção para você e você passa reto? Ele olhou e falou: porque o lugar que você está, você não pode ser abençoado. Só tem uma coisa, Deus me prometeu: você é do Senhor. Tu pode ficar lá enrolando até o tempo que você quiser, mas no dia que Deus te achar, Ele vai te buscar onde você está. Eu não vou falar o que aconteceu, mas está no reino, batizado, crente, salvo em Jesus. Sabe o que é isso? A semente que o pai plantou lá atrás, a geração está colhendo hoje. O melhor lugar que você pode estar é onde alguém faz promessa, cumpre promessa. Receba esta palavra. Mas eu me lembro que quando eu ia no círculo de oração da igreja da minha mãe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dia uma irmã passando numa guerra, Deus tomou a boca de uma profeta e disse assim para ela: eu tenho visto as tuas guerras. Ela começou a chorar. E Deus entrou nos detalhes com ela profundo. E Deus disse assim: para tu saber que eu sou Deus e te conheço, eu tenho visto na hora que tu estás no banho, as tuas lágrimas descem, se mistura com a água, ninguém enxerga mais, mas o meu anjo vai lá e ó, tuas lágrimas. Eu estou falando para quem crê, irmão. O raso, o racional, aquele que quer prova não vai viver o milagre de Deus, mas quem crê vai ver a glória de Deus. Só Deus para saber o que é lágrima, o que é água misturada de chuveiro. Mas eu vi Deus bradar na boca da profeta para dizer: a água vai embora, a tua lágrima meu anjo recolhe. Chegou no trono e eu vou descer para guerrear a tua guerra. Receba esta palavra. Deus está falando com alguém aqui que tem chorado escondido para ninguém ver. Ninguém vê. Seus filhos não veem. Seu pai não vê, sua mãe não vê, seu cônjuge não vê. Mas Deus está gritando na alma de alguém aqui: eu tenho visto. No que era morte vai se transformar em vida. Eu vou repetir: o que era para a morte, Deus está transformando em vida. Oh, glórias a Jesus. Deus está dizendo: eu tenho resposta para quem está pedindo no secreto. Deus tem resposta para a tua casa. O que médico não resolve, o que o remédio não põe no lugar, o que consulta não pode, Deus está dizendo: hoje eu entro neste arraial. Eu vou alegrar o coração de alguém que mostra uma coisa por fora, mas por dentro está numa angústia. Sabe, irmãos, quando eu fui para Catanduva, apesar de crescer em Catanduva, conhecendo Catanduva, porque a família
da minha mãe é toda daquela região, então conheço Catanduva desde pequeno, porém morar. Quando nós chegamos para morar, eu aprendi uma palavra nova: ranço. Para os mais modernos, são indigesto. Comer alguma coisa não bateu, fiquei indigesto. Os mais tranquilos dizem, me empanzinou. Eu aprendi essa palavra, eu vou falar aqui. Eu tenho ranço de gente metida no reino. Como é feio gente aparecida no reino. E detalhe, se aparece com que nem é dele. Deus emprestou e se acha. Se acha porque canta, se acha porque prega. Eu não acredito numa espiritualidade que a pessoa só tem de Deus quando pega o microfone, quando tem oportunidade, quando vai tocar e quando vai reger. Eu não creio numa espiritualidade tão profunda só quando está com oportunidade. Se eu estou sentado, eu adoro. Se eu estou de pé, eu adoro. Se eu estou falando, eu adoro. Gente metida, parecida, não é nem nosso. Se tu prega, não é teu. Se tu canta, não é teu. Se tu toca, não é teu. Se tu rege, não é teu. É dele, para ele, por ele, para a glória do nome dele. Sabe quem são culpados desses intergalácticos nos nossos altares? Que gosta de confete, que gosta de elogio, que gosta de glamour. Somos nós mesmos. Nós mesmos. E depois ficamos correndo atrás, querendo uma selfie, querendo uma foto, né? Nem conhece. Irmão, não fica assustado nem admirado com quem vem aqui, pula num pé só e arregala o olho para mostrar que é profeta. Viu? Fala em línguas estranhas, bate o pé e entra, com todo respeito, no mistério. Viu? Nossa, meu Deus, que vaso. Você conhece? Você conhece? Você convive? Você já comeu 1 quilo de sal junto? Nem sabe. Quando é o da casa, vai para o pátio e não quer ouvir pregar. Quando vem outro cantar, fica analisando para saber se está afinado, se está no tom, está fora do tom. E quando acabar esse culto aqui, irmãos, que for selado e levar para o céu, teu culto vai ser aceito? Veio para cear, assistir, bater cartão, mostrar que não faltou, ou veio adorar? Independe de quem, veio adorar. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa casa nesta noite? Queremos dar glória, queremos dar aleluia, queremos falar em língua, queremos marchar, queremos dizer que somos espirituais com todo respeito, e isso é muito bom, mas a pergunta não é da porta para dentro, a pergunta é como é que está a nossa casa da porta da igreja. Como é que está a nossa casa? Tem guardado a tua casa, irmãos? Com todo respeito, uma adolescente que anda com uma roupa seminua no meio da rua. Eu tenho 47 anos. Eu sou de um tempo que a moça, quando ela ficava mocinha, com todo respeito, nós estamos num plenário de adulto. Tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. As minhas irmãs com 15 anos, elas eram retas. Hoje as meninas com 10, 11 anos já são desenhadas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os pais aqui entendem o que eu estou dizendo. Agora o que me abisma, o que me deixa abismado, é uma adolescente de 10, 11, 12 anos andar com uma roupa escandalosa, seminua, sendo que ela não trabalha. Só anda porque o pai e a mãe dá. Mas Deus nos trouxe para dizer, coloca a tua casa em ordem. O que tem passado lá diante? Irmão, se você chamar teu filho aqui agora, você tem coragem de perguntar para ele o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Você consegue perguntar para ele qual eram os discípulos mais perto de Jesus? Como é que está a nossa casa? Sabe por que talvez eles não sabem? Porque nós demos um celular de última geração para eles, mas não damos um exemplar da Bíblia. Celular que passa de 2, 3 mil e a Bíblia que custa R$100. Se nós pudéssemos pedir agora para os nossos filhos ficar de pé e dizer, quem trouxe Bíblia hoje aqui dos filhos? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Coloque a tua casa. O que tem passado na frente do teu aparelho de TV, irmãos? O que tem passado? Estou falando para o nosso povo aqui, não é para quem está de fora, é aqui. Esses dias passou uma premiação lá na TV de uma teledramaturgia que foi premiada. Atores ganhou, em cenas ganharam, cenários foram premiados. E aí uma atriz foi dar uma entrevista. Ela disse assim, quero agradecer fulano, ciclano e bertano, porque tudo que está acontecendo aqui
Nós fizemos uma oferenda e oferecemos a eles, e são eles que estão nos premiando. E o crente, se passa 10 minutos do horário, ele gospe fogo e vai embora para casa. Por quê? Quer chegar e assistir? Quer chegar e ver? Está ligando e dando legalidade para o diabo entrar na tua casa e cirandar com a tua geração? Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: coloca a tua casa em ordem. Sabe aquela clicada que você dá e ninguém vê? Você sabia que a área que você dá brecha é a área que ele vai entrar, e é nessa área que ele vai atuar? Nunca vimos tanto escândalo nos altares como nesses dias. E é por isso que nunca vimos no meio dos jovens e adolescentes uma área que o diabo está querendo atuar. A pergunta é: Deus está fraco? Os muros estão rachados? Deus não guerreia mais na casa? Ou sou eu que estou dando legalidade para ele entrar e cirandar com a minha geração? Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: coloca a tua casa. Vou falar por parábolas aqui para não ficar muito forte, porque está sendo filmado. Um irmão conhecido foi almoçar num sábado com um outro conhecido dele. E sábado aqui em São Paulo o prato é feijoada, né, irmãos? E na feijoada acompanha né? Aí, vocês querem? Querem um aperitivo? Aí, não, muito obrigado. O amigo disse: coloca aí. Colocou: eu posso tomar o dele? Ele não vai tomar? O cara falou: claro, pode tomar. Aí subiu aquele cheirinho de limão. E já no irmão. Só que o irmão falou: não vou pegar, porque ele sabe que eu sou crente, mas aquilo ficou. Gostoso. Mas no dia que eu puder, eu vou só experimentar. Senhor, eu vou só experimentar, porque eu fiquei com vontade. Oh, que oração santa, né, irmãos? Mora numa área de São Paulo, foi fazer uma entrega numa outra área de São Paulo. De quarta-feira, é o mesmo prato. Quando chegou lá, disse: ele chegou no balcão e falou pro cara: eu quero uma feijoada. O cara falou: já levo lá, senhor, já levo lá. Fica tranquilo. Pequena, grande, eu quero uma pequena. E eu quero também, o cara disse: Pai do Senhor, irmão, mais o quê? Uma água com gás de limão. Varão, se você estiver vendo, eu não falei que foi você, viu? Se brigar, eu falo o teu nome. Ele conta numa alegria. Diz: pastor, que coisa, rapaz. Eu sou do alto de tal zona de São Paulo, estou no fundo de tal zona, aparece um camarada me dando um Pai do Senhor. Ele veio na mesa, eu falei: rapaz, você me conhece de onde? Ele falou: não, a minha irmã é crente lá da sua igreja. O senhor não é músico lá? Eu falei: sou músico pela misericórdia de Deus. Eu sou músico pela misericórdia. Sim, eu fui passar um dia lá na casa da minha irmã, e a minha irmã convidou nós para ir no culto, e nós fomos. Eu vi o senhor lá tocando. Viu? Quando o senhor pediu, que eu olhei: opa, eu conheço, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Toma água com gás, terra. Ele falou: pastor, eu odeio água com gás, coisa amarga, sem graça, mas eu pedi, receba. Pode estar longe como for, Deus, até ali a minha mão te guiará. Eita! Escapa dos olhos de pastor, escapa dos olhos de A, de B, mas não escapa dos olhos de Deus. Irmão, olha que texto. Verso 11 e 12. Se eu disser: de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz para mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Sabe o que ele está dizendo? Pode estar no mais obscuro da vida, pode estar de cabeça para baixo, enterrado no lamaçal do pecado. Deus está dizendo: pode estar nas trevas, mas a oração de uma mãe, aonde você não vai, aonde o amigo ímpio está lá para influenciar, Deus está dizendo: pode estar no escuro, nas trevas, eu chego, para mim é dia, é noite, é luz, eu sou livramento na casa de alguém, hoje, aqui. Mas olha, eu quero encerrar com esse verso, porque esse verso falou demais comigo. O 23 e o 24. Olha o que diz: sonda-me, ó Deus. Perceba que no verso primeiro ele não pede. No verso primeiro ele diz: Senhor, tu me sondaste. Ele está dizendo o seguinte: eu não pedi, mas o Senhor me sondou. Eu não pedi, mas o Senhor me sonda. Eu não pedi, mas o Senhor me destrinchou, me esquadrinhou. Não foi eu que pedi, foi o Senhor quem quis. Mas perceba que no verso 23 é ele que pede. Olha o que ele pede: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Olha o verso de número 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou encerrar dizendo aqui: no 1 é Deus quem faz. No 23 e 24 é Ele que pede. Pede para Deus dar uma vasculhada e ver se existia alguma coisa que não estava no agrado de Deus. E Ele pede: vê se há em mim algum caminho mau. É isso que o salmista está dizendo: o Senhor pode sondar eu? Sonda, esquadrinha, entra na casa, vasculha a casa. Você sabe o que é vasculhar a casa, irmão? Vasculhar a casa é quando a casa está fechada há muito tempo, que você não sabe por onde, mas tem uma aranha que faz uma teia lá no canto. Meu tio morou muitos anos em fazenda, e o dia da faxina, quando pegava para valer, sempre era nas nossas férias. Minha tia dava aquelas vassouras caipira.
Sabe aquelas vassouras? Amarrava um cabo nela e dizia, ó, vasculha a casa aí, tira a aranha de lá. Falei, tia, mas não é perigoso? Perigoso é você estar dormindo com a boca aberta e ela descer na tua cama. Não, vamos tirar isso aqui. É o que o salmista está dizendo. Senhor, visita a casa, vasculha a casa, vê o que não te agrada e tira de mim. Irmão, nós temos que fazer essa oração todo dia. Todo dia nós temos que pedir, Deus, olha a casa, visita a casa, o que falta coloca, o que não presta arranca, mas não deixa teia, não deixa mal, não deixa o que não presta fazer morada em mim. O salmista estava dizendo, sonda-me, vê se é em mim, dentro de mim alguma coisa ou alguém que está tomando o teu lugar. Tira, porque quem tem que morar, quem tem que habitar, quem tem que reinar, quem tem que governar, quem tem que reger, quem tem que aparecer é o Senhor. E eu encerro aqui, para Ele, por Ele, para a glória do nome dEle, amém. Um dia, eu ganhei, quando eu comecei a pregar, pastor, aí eu ganhei um blazer de lã. Só tinha ele, era da guerra. No calor, no frio era uma delícia, mas no calor, irmão, meu Deus do céu, quantos lugares eu ia pregar com aquele blazer de lã? Mas só tinha ele, só tinha aquele terno. Ganhei uma calça social, um sapatinho social, um blazer, camisa, uma gravata. E um dia tem um irmão que mora para baixo de casa que quis ir numa vigília e me convidou para ir. E eu falei para os meus pais, eu vou na vigília com o irmão. Quando cheguei na casa do irmão, porque o ponto de saída era na casa do irmão, eles tinham feito um culto. Eu tinha ido pregar em outro lugar, cheguei em casa, fui me trocar. Minha mãe disse, por que você não vai assim? Eu falei, porque eu só tenho esse. E amanhã eu vou pregar, e aí eu vou ir, pode sujar, e não vai dar para mim usar. Então eu vou do jeito que eu posso. Coloquei um tênis, calça jeans, camiseta, uma blusa de lã. Aí, quando eu cheguei lá, tinha acabado o culto, tinha um mistério acontecendo lá, um manto lá. Tinha uma irmã no meio do manto, das bochechas rosas, do coque grande, pequenininha, ela estava dando lugar. Eu olhei, pensei, a irmã é profeta. Sentei de longe, fiquei quietinho, percebi que ela estava entregando um mistério para um povo ali no canto e olhando para mim, entregando aqui, olhando para mim, entregando aqui, olhando para mim. Na quarta vez ela veio até mim. Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor sabe como um advogado se apresenta diante de um juiz? E como o meu pastor aqui em São Paulo era advogado na época, ele sempre falava algumas ministrações, eu disse, sei, pois é assim que Deus quer que tu ande. Deus não te quer assim não, ó. E não é porque você vai ser menos crente. Entendo o que eu estou falando, mas isso aí foi na minha vida. Você anda como tu quiser, eu estou falando na minha vida. Ela disse assim, não é porque você estando assim, você é menos crente. Aí Deus revelou por quê. Porque tem lugares que você vai chegar, que vão te julgar pela aparência se você for assim. E Deus quer te usar. Então ande como Deus quer, porque tem lugares que Deus vai te levar. E Deus não te olha na aparência, mas o homem olha. E porque o homem é assim, Deus não te quer assim. Eu pensei em pensar. Eu ia pensar, Deus, mas não tenho condições. Do jeito que ela falou, Deus não te quer assim. Quando eu fui pensar, e não diga que não tem condições. Calma, eu tô entendendo. Para você saber que é Deus que quer mudar tuas vestes, vai na loja, escolhe. Não é Ele que quer mudar? Manda Ele pagar para você. Ah, irmão, é para pedir? Isso foi na sexta. Sábado, onde eu estava? Lá no Shopping D, na Marginal Tietê, dando uma volta. Passei na frente de uma loja de roupa social, um terno vestido no manequim, mas aquele manequim estava sem cabeça, só tinha o corpo. Mas já que ele estava sem cabeça, o terno... Eu estou falando para quem crê, irmãos, para eu ver aquele terno piscar para mim. Aí eu fiquei olhando e falei, que terno lindo. O vendedor saiu. Tudo bem, jovem, gostou do terno? Gostei, vamos entrar para provar? Não, hoje não. Eu faço questão, mas eu também faço questão de não. Mas por quê? Você não gostou? Gostei. Mas eu só vim ver, e quando eu vim comprar, eu provo. Ele falou, mas quando você vai vir? Eu falei, um amigo meu mandou eu vir escolher. Ele falou, vai, escolhe, que assim que eu puder, eu vou lá com você te pagar. Não, coisa de crente. Eu disse, assim que o meu amigo vir comigo, aí eu volto aqui. Ele falou, senhor promete? Prometo. Inclusive, coloca porque eu sei que vocês mudam a vitrine, coloca no verso do teu cartão o teu nome e no verso o modelo, porque se eu chegar aqui e não tiver, você sabe qual que é. Ele, boa, tirou, colocou, é esse modelo, meu nome é fulano. Muito obrigado, assim que o meu amigo mandar, eu venho aqui com ele, que ele puder, e eu vou escolher. Fui para Catanduva, passei uns 10, 15 dias, voltei. Quando eu voltei, eu preguei um dia numa igreja perto de casa. No domingo de manhã toca a campainha, eu olhei da janela, um rapaz disse assim, posso dar uma palavrinha com você? Você não é o irmão Isaías? Pois não. Saí lá fora, ô irmão, o senhor que pregou sexta-feira, antes de ontem aqui embaixo? Eu falei, foi, e eu gostei, perguntei onde você mora, me deram endereço, queria tanto bater um papo com você, porque eu tive uma visão, e eu não entendi muito. Eu falei, rapaz, eu também não entendo de visão. E aí ele falou, mas eu posso conversar com você? Pode. Aí ele olhou para o portão como quem diz, eu quero entrar. Aí eu abri o portão, se tornamos grandes amigos. Deus fez daquele moço um exímio ensinador da palavra. Chegou na minha porta querendo ser igual. Deus fez além. Tinha texto que eu lia, não entendia. Eu falava para ele, não, vem cá, você que tem uma visão diferente do texto. Ele disse, bom, eu enxergo e vou por esse caminho, que não serve para mim, mas para você vai cair que nem uma luva. Aí
entramos, sentamos, conversa vai, conversa vem. Eu falei, de que igreja que você é? Ele falou, tal igreja. Mas eu fui sexta-feira e vi você pregando. Aí eu vi um povo falando uma língua diferente, que o meu amigo que me levou falou que chama línguas estranhas. Eu perguntei para o meu amigo, como é que fala esse negócio aí? Ele disse, bom, primeiro você dá glória, você ora, abre a boca, glorifica, que uma hora te pega. E vê com quem você anda. Aí eu pedi o teu endereço e vim aqui conversar com você. Porque eu levantei de madrugada para pedir para Deus o batismo com o Espírito Santo. Aí eu abri a minha Bíblia, baixei a cabeça e estou orando. Quando eu ergui a cabeça, que eu abri os olhos, eu vi o teu rosto na folha da minha Bíblia. Eu empurrei e falei, meu Deus, o irmão está aqui na Bíblia. Ele falando para mim. Ele falou, e eu não entendi o que é isso, mas eu ouvi uma voz que disse assim, vai na casa do meu servo, pega ele, leva na loja, paga um terno, que eu estou nesse, seguro glória, que eu estou nesse negócio. Ele falou, eu tive essa visão e não entendi. Eu falei, pai, eu entendi. Falei, eu entendi, irmão. Faz 15 dias que eu estava num lugar, Deus usou uma profeta, mandou eu na loja escolher. Eu fui na loja, escolhi, já tenho até o cartão do vendedor, o modelo do terno, e falei que era só esperar o meu amigo mandar. Falei, então vamos agora? Vamos. Despedi da mãe, fui lá. Quando eu cheguei na loja, falei para um camarada, quem é o vendedor aqui? Ele falou, chamou, fulano. Fulano veio, olha o que ele disse, você falou e cumpriu, hein? Esse é o seu amigo? Esse é o meu. Antes que a palavra chegue na boca, você está pensando em falar tanta coisa, Deus está dizendo, se cala e deixa eu falar, porque eu sei o que você vai falar antes de falar. Deixa eu falar na tua boca para o meu nome ser glorificado. Eu fui pregar numa cidade chamada Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tu desce em Campo Grande, melhor dizendo, e vai até Eldorado, Mato Grosso do Sul. Saí de casa e deixei a Sheila com as duas crianças indo para o hospital, porque os dois estavam passando muito mal. Meu pai no carro da frente me levando para o aeroporto para me pegar o voo, e a minha esposa, na época morávamos em São Paulo ainda, a minha esposa no carro de trás, cedo, indo para o pronto-socorro com os meus filhos. Paramos num farol, ela parou no carro de trás, atrás da gente. Falei, meu pai, quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar, não. A igreja lá tem homem de Deus, tem profeta, Deus vai usar outras pessoas, eu não vou, não. Ele disse, mas você vai fazer o quê? Eu vou ficar porque eu vou com a Sheila para o hospital levar as crianças. Ele falou, não, vai lá, rapaz, faz o que você tem que fazer, deixa que nós ajudamos ela aqui. Vou te levar no aeroporto, quando eu voltar, eu vou com a sua mãe onde ela estiver e a gente ajuda ela aqui. Aí eu falei assim, mas eu acho injusto eu pegar avião, descer em aeroporto, andar de carro, se hospedar em hotel, participar de um culto abençoado, e a minha esposa com duas crianças num pronto-socorro, e eu aqui viajando para pregar. Meu pai falou, faça o que você tem que fazer, e deixa que o resto a gente cuida aqui. Me levou para o aeroporto, mas eu com a cabeça em casa. Entrei no avião, com a cabeça em casa. Viajei com a cabeça em casa, cheguei na cidade com a cabeça em casa, cheguei na igreja, mas eu com a cabeça em casa. Sentado do lado do pastor daquele campo, com a cabeça baixa, quem estivesse olhando para mim ia pensar assim, lá, o pastor está em espírito de oração, para Deus falar com a igreja. Eu estava em qualquer lugar, menos ali. De repente alguém apertou o meu joelho. Quando eu abri os olhos era o pastor. Ele se inclinou, percebi que ele queria falar comigo. Eu debrucei na cadeira, ele colocou a boca no meu ouvido e disse assim, assim te diz o Senhor. Cuida do que é meu aqui, que eu saio daqui e visita a tua casa lá agora. Irmão, para resumir, acabou o culto, eu liguei para a Sheila, falei, Sheila, como é que tá aí? Mas tranquilo, cheguei lá, não tinha ninguém na frente, fomos os primeiros a ser atendidos, o remédio já fez efeito e as crianças estão dormindo. É Deus dizendo, me adora aqui que eu cuido da tua casa lá. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Deus está cuidando da tua casa. Deus está provendo na tua casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar saúde no teu corpo, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba o peso desta palavra. Deus vai suprir a tua necessidade. Irmãos, Deus estava trabalhando em Elias, porque no capítulo 18 Deus tinha algo para ele muito grande. Então Deus já estava preparando ele no 17. Querite quer dizer Shavat, e Shavat traduzido para o português é lugar que Deus corta e coloca do tamanho certo. Não é fácil isso, irmão. Ser profeta é gostoso, mas ser cortado, moldado, modelado, poldado para caber. Sabe por que tem gente que não se encaixa? Porque não deixa Deus poldar, não quer ser modelado. Irmãos, quanto tempo leva para se formar um obreiro? Quanto tempo? Eu não sei dizer aos irmãos quanto tempo leva. Eu só sei de uma coisa, cada um tem a sua escola, cada um foi matriculado numa série. Eu sei a série que eu estou passando. Eu tenho 44 anos de vida, prego desde os 14, fazem 30 anos que eu viajo pregando a palavra de Deus. Tenho muita coisa para aprender, mas uma coisa eu já aprendi, não é fácil chegar no céu. Isso eu já aprendi. Agora uma coisa eu sei, irmãos, eu nesses 30 anos viajando, com certeza eu já devo ter dito, mas eu não me lembro, mas eu já vi muitos pastores dizendo que a primeira igreja nossa é a nossa casa. Não é, irmãos? E é verdade. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Quando Deus me levou para Catanduva, alugamos um salão com 150 cadeiras.
Mas na igreja só tinha minha esposa e meus 2 filhos sentados, 147 vazia e 3 ocupada. Um dos maiores desafios do meu ministério, irmão, foi eu olhar para minha casa, olhar para os meus filhos e dizer: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Falar para a multidão é gostoso, dá nervoso. Agora falar para 3 que você passou o dia inteiro, um dia o João cutucou a Sara, ou a Sara cutucou o João, o pastor André Bueno. Eu não sei quem cutucou quem, mas eu estou acima do púlpito, falei para o João assim: João, ou você para, ou você vai apanhar. A Sheila olhou para mim e falou: filho, aqui ele é o irmão João. Puxa vida. Mas para não deixar a peteca cair, eu falei: aqui você é o irmão João, mas quando acabar o culto lá fora, você é o João, eu converso com você. E Deus falando: a minha glória está naquele lugar. Aquele lugar vai ficar pequeno. Eu estou contigo naquela cidade. Prepare um glória, meu irmão. Os 8 anos se passaram. Deus permitiu 6 portas ser abertas e o nome de Deus ser glorificado naquele lugar. Presta atenção. Eu fui pregar numas... Eu posso falar porque o testemunho é louvável. Fui pregar em São Bernardo do Campo. Quando eu cheguei naquela cidade, na igreja, a igreja lotada do estacionamento, que eu embiquei, um irmão olhou assim, a placa do carro, olhou para mim e falou: pastor Isaías, a paz do Senhor. Abriu o portão, falou: pode entrar. O senhor quer que eu estacione? Aí eu olhei assim, não tinha lugar para estacionar, só cabia um carro. Mas aqui só cabia, eu pensei rápido, né? Eu falei: irmão, mas eu vou estacionar onde? Ele falou: aqui. Eu falei: então deixa que eu coloco. E eu coloquei. O senhor quer ficar com a chave, se for atrapalhar? Ele falou: aqui não atrapalha, até porque o senhor é o último. Aqui todo mundo sai por lá, fica tranquilo, pode fechar o carro do senhor e leva a sua chave. Que educação. Aí falei: posso levar a chave? Pode levar. O senhor quer que eu te acompanhe até o altar, ou o senhor permite que um diácono leve o senhor? Eu falei: irmão, o senhor fica tranquilo. Chegou lá na frente, me apresentou para o pastor. Pastor Isaías chegou. Pastor, fica à vontade, a casa é do senhor. Que respeito. Acabou o culto, o pastor nos levou para jantar. Estamos acabando de jantar. Quando eu olhei nas escadarias do lugar, chegou um rapaz. Quando eu olhei, falei: o rapaz da portaria da igreja. Falei: pastor, olha o diácono do senhor lá, o cooperador, não sei. O pastor virou para trás e falou: ah, o irmão fulano. Ô, irmão, faz favor, como é que o senhor está? Estou bem, pastor. E o senhor bem também? Quer sentar conosco? Ele falou: pastor, aquela família já está me esperando. O senhor não repara de eu sair daqui e sentar lá? Não, fica em paz. Quando ele virou as costas, eu olhando para ele, falei: pastor, que educação. Parabéns pelo obreiro do senhor. Ele falou: não, não é obreiro não. Ah, não é obreiro? Não, não. Ele está ajudando o auxiliar. Irmão, você já viu esse cargo? Ajudante de auxiliar. Ele está ajudando, irmão Erasmo, ajudando o auxiliar. Se ele for aprovado, aí ele vai auxiliar. Aí eu falei: eu não sei como é que o senhor julga isso, mas para mim ele já está aprovado. Não, é menino bom, ele é o juiz aqui da cidade. Juiz da cidade? Desculpe do que eu vou dizer, irmão, dependendo do lugar, já estava sentado no púlpito. Aqui, cargo, patente alta é da porta para fora. Para dentro é quem Deus põe, quem Deus levanta, quem Deus chama. Lembra do filho da viúva de Naim? A Bíblia diz que um centurião chega em Jesus e diz assim: olha, o meu servo está... Ele mandou recado, porque o texto diz que ele se achou incapaz de falar com Jesus. Ele mandou recado. E o recado era o seguinte: diga para o Nazareno que o meu servo está moribundo em cima da cama para morrer. Diga para o Nazareno que ele é muito querido por nós, porque foi ele que ajudou a construir a sinagoga. Diga para o Nazareno se ele pode fazer alguma coisa e curar o meu criado. O texto diz que quando chegou a resposta, Jesus disse: eu vou lá, é agora. Deus está falando. Eu vou lá amanhã? Não. Eu vou lá, é só para quem crê, é agora. O texto diz, irmãos, que Jesus está a caminho da casa do centurião na cidade de Cafarnaum. Quando o centurião ouve dizer: o Nazareno está chegando. Ele diz: não, mas eu sou tão pequeno. Eu me achei incapaz de pedir a ele e falar pessoalmente com ele. Quem sou eu para ele entrar na minha casa? Saia ao encontro e diga para ele que não precisa vir não, mas basta uma palavra. Uma? Não tem rodopio, é uma? Não tem rosa ungida, é uma? Não tem sabonete ungido, é uma? Não tem simpatia, é uma? E Deus está liberando essa palavra de vitória para a tua casa. E o texto diz, irmãos, que Jesus libera a bênção e quando o centurião chega em casa, o criado está curado. Mas diz o texto que Deus é tão tremendo que já que ele não foi na casa do centurião, ele vai para a cidade de Naim. E quando ele está entrando na cidade de Naim, a mulher, você conhece o texto, eu só estou te lembrando. Ela vem trazendo o filho, viúva, filho único, e ela está indo para o cemitério. O texto diz que vem saindo na caravana da morte, mas está chegando na caravana da vida. Vem vindo o problema, mas está chegando a solução. O choro está vindo, mas o sorriso está indo de encontro. Deus está falando com alguém aqui, meu irmão. Eu não estou brincando de pregar não, estou profetizando. Se o diabo estava pensando que ia colocar a primeira pá de terra, ele caiu por terra, a vitória é tua. E o texto diz que Jesus pede licença para cá, pede licença para lá. Jesus colocou a mão no moço e disse: moço, assim te digo, levanta-te. Levanta-te. Por quê? Porque um homem chamado Jesus chegou primeiro.
Se o inimigo está pensando que vai aplaudir, meu irmão, ele está enganado. Ele pode pegar o lixo dele, o laço dele, a muamba dele, tudo que ele arquitetou contra a tua vida. Eu estou profetizando, a tua casa, a tua família, a tua história, o teu ministério. Deus está dizendo, pode bater em retirada, a vitória é tua. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele vê um homem que está há mais de 30 anos deitado sobre uma cama, e Jesus, sem fazer rodeio, sem estardalhaço, ele diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Começaram a murmurar, dizendo: quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele? Mas diz o texto que Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, perguntou assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Aí Jesus disse: mas para vocês saber que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu te digo mais uma vez, filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama. Levanta, toma a tua cama e vai. E quem que ele encontra no meio do caminho? O incrédulo. Incrédulo dá em todo lugar. E um dos segredos do incrédulo, das características, pastor Jorge, do incrédulo, é que o incrédulo nunca enxerga o milagre, irmã. Ele só enxerga o defeito. O homem está há mais de 30 anos deitado na cama, varão. O incrédulo veio de olhar e fala: mas não é você que está deitado nessa cama há mais de 30 anos? Não era você? Não. Ele diz: coloca a cama no chão e deita em cima dela. Por quê? Porque hoje é sábado, não pode carregar peso. O homem diz: quem me carregava antes era ela. Agora quem carrega ela sou eu. Você é incrédulo, mas eu sou crente. E quem me mandou garantiu: levanta, toma a tua cama. Uma pergunta de Deus para nós aqui: como é que está a tua ferramenta? Quanto crente com talento enterrado? Quanto crente com talento enterrado, com a ferramenta enferrujada? Jesus falou para Pedro assim: eu vou te usar naquilo que você é bom. Pega a tua ferramenta. Lembra de Davi, meu irmão? Você já parou para imaginar se Davi ainda fosse ensaiar para tocar na harpa para ver Saul liberto? Saul estava endemoniado até hoje. Lembra quando chamaram José para falar com o faraó? Faraó olhou para José e falou assim: eu já ouvi falar de você maravilhas. Ouvi falar que você tem sonho, interpretação. José disse: não, não sou eu não. Não é você? Não. Você não é o José? Sou. Não é você que está no cárcere? Sim. Não foi você que falou a interpretação do sonho do copeiro do padeiro? Foi. E não é você? Não. Quem é? Deus. Milagre não se explica. Milagre se vive. Enquanto você estiver tentando entender, meu irmão, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, você vai perder a sua força, você vai murmurar, você vai desacreditar, você vai abrir a sua boca e falar o que não é para você falar. Mas quando você começar a entender que milagre não tem explicação, mas é a alegria de Deus para a tua alma, aí você vai entender.